meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal. E o nosso vídeo hoje é um vídeo de alerta. Por quê? Tá rolando uma treta aí no mercado nacional e eu tô reparando que várias marcas estão usando nomes de tecidos nobres para colocar nas suas peças e enganar o consumidor como se ele tivesse aí levando uma peça de uma qualidade superior à que ele realmente está comprando. Então, com certeza o vídeo de hoje vai pegar fogo, porque faz um bom tempo que eu tô reparando isso no mercado e agora eu resolvi trazer aqui pro canal para saber se vocês também estão percebendo essa movimentação. Então, para quem chegou aqui agora, é novo aqui no canal, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e por aqui eu falo bastante sobre moda, tendência, consumo e comportamento. Então, com certeza, esse vídeo vai te ajudar bastante na hora de fazer as suas compras e não ser enganada. Então, pra conferir tudo já sabe, né? Chega deixando teu like, vem comigo! Então, gente, basicamente esse vídeo é fruto da minha observação e de muita pesquisa e eu reparei que tá rolando sim um movimento de maquiagem, digamos assim, das roupas no mercado nacional. Então, basicamente, o que tá rolando? As marcas estão produzindo peças com efeito visual, às vezes um efeito de toque de algum material mais nobre e estão colocando o nome desse material e as pessoas estão comprando enganadas. Por exemplo, acho que a coisa mais assim comum no mercado são peças de poliéster ou viscose com poliéster que são vendidas como linho, porque elas parecem linho, mas elas não são. E esse é só um dos exemplos que eu vou trazer aqui pro vídeo. O primeiro grande caso que ilustra o que tá acontecendo agora e que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, entender, etc, é a questão do couro / couro fake. Enquanto só existia couro, a gente falava couro, 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 couro. Depois a gente precisou fazer algumas denominações porque o consumidor estava sendo enganado. Então, hoje em dia a gente coloca couro legítimo, couro natural, etc. E o outro couro as pessoas começaram a denominar como couro fake, né? Mas na verdade, tecnicamente seria o PU / poliuretano. Então, esse aí é um caso que, ok, já tá de conhecimento geral da nação. Mas agora a gente tem assim, ó, novos megazords que estão surgindo, coisas diferentonas, e a indústria tá trazendo isso pro nosso armário disfarçadamente, entendeu? Assim como aconteceu com o couro / o couro fake. Não tem problema da pessoa comprar, desde que ela esteja ciente que não é um produto de couro legítimo, que a durabilidade é totalmente diferente, etc e tal. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque tá acontecendo e é uma realidade, principalmente nas lojas de departamento, né, as fast fashions, mas não só, tá? Isso tá rolando muito forte porque antigamente as roupas já eram, digamos que naturalmente de uma qualidade melhor. Então a gente via roupas de linho, muito linho no verão, era comum, e com o passar dos anos o mercado foi se adequando. Por quê? Se a gente for pensar, há décadas atrás as pessoas compravam muito menos roupa do que elas compram hoje. Então as peças eram feitas para durar. E hoje em dia elas não são feitas para durar. E em paralelo a isso, como esse consumo aumentou tanto no mundo inteiro, o que a gente consegue perceber? Que é impossível manter a produção em larga escala como a gente tem de peças de roupa por ano nesses materiais mais nobres, porque eles são em essência materiais de origem animal. Então a gente, sei lá, tá falando da seda, da lã, do linho, e a gente realmente não tem a quantidade de material para produzir as peças e eles ainda por cima são mais caros. Então as pessoas hoje em dia querem cada vez mais roupa, mas ao mesmo tempo a gente só consegue produzir, né, e colocar um valor de mercado que tenha saída, que dê venda, com o avanço da tecnologia que tá trazendo os materiais artificiais e os materiais sintéticos principalmente. Se tu não sabe muito bem quais são esses materiais, além dos naturais que eu falei anteriormente para vocês, a gente tem os materiais que são artificiais, que basicamente são os materiais derivados da celulose, como a viscose, como o tencel, alguns materiais sintéticos que são o acrílico, a poliamida, o poliéster, enfim, só pra vocês se situarem. Tem videozinho aqui no canal explicando, então depois se vocês quiserem saber em detalhes, vão lá. O que a gente consegue produzir em grande escala e um valor acessível? Os materiais sintéticos.
sintéticos. Então eles realmente estão dominando as lojas e, na minha opinião, nem tem um caminho de volta para isso. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? O consumidor sentiu esse baque, digamos assim. A gente tinha roupas de uma qualidade X e a gente está com roupas de uma qualidade Y, são vários degraus abaixo, e muitas pessoas começaram a questionar isso. E como a gente hoje se comunica, né, nós, humanidade, a gente se comunica de uma maneira muito fácil na internet, esse assunto começou a borbulhar. Então a gente vê em qualquer canal, em qualquer rede social, as pessoas reclamando que as roupas não têm qualidade. Vocês percebem? Isso é uma coisa do zeitgeist, né, desse nosso espírito do tempo. Está acontecendo no agora. É uma opinião generalizada das pessoas. As roupas estão sem qualidade. As marcas repararam nisso. E, paralelo, a gente teve um boom da consultoria de imagem e estilo, que é uma das áreas da moda e que está em destaque, ou esteve em destaque até agora. Então, principalmente pela consultoria de imagem e estilo, mas não só, vários conceitos de tecido, de modelagem, etc., começaram a ser popularizados. Então as pessoas sabem hoje em dia, por exemplo, que o ideal pro verão é usar linho, seda e algodão, tá? Um exemplo bem generalista aí pra vocês entenderem. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não sabem muito bem identificar esses materiais e não conseguem entender por que eles são tão caros. Parece que assim, a marca colocou esse valor porque quer ganhar em cima, nananã. Então se juntou esse cenário confuso. Nossa, a gente precisa produzir muita roupa, as pessoas querem cada vez mais peças, pagando menos, sabe essa coisa assim? Mas elas querem peças com qualidade. Como a gente vai organizar essa equação? Aí, o que a gente vê? Em alguns casos, na minha opinião, uma fé, e em outros casos, aquele jogo, né? Se colar, colou. Então, presta atenção e vem comigo. Eu separei e criei aí nomes para 3 categorias de enganação que estão rolando no mercado nacional. Então, o primeiro caso é o caso de meia-verdade. Thaís, o que é a meia-verdade? É o que tá rolando. Eu vou tapar aqui o nome das marcas, né? Porque, enfim, mas vocês talvez percebam, em vários aplicativos, tá? As peças estão colocadas como, por exemplo, calça em linho. Aí a gente vai dar uma olhada na composição dessa peça e a calça tem linho, mas não é nem o material principal dessa peça. Em geral, tem em torno de 20% de linho nas peças que são classificadas como calça de linho. Ora, é uma coisa relativamente simples, né? Se a gente pegar um copo com leite e colocar uma colher de chá de sorvete, isso não vira um milkshake. Então, se a gente pegar uma calça, sei lá, que ela é de viscose ou de poliéster e tem um toque de linho, ela não é uma calça de linho. Ah, Thaís, mas precisa colocar um nome? Não, tu pode colocar calça wide leg, calça jogger. Por que escrever calça em linho? Porque isso agrega valor, faz com que o consumidor perceba a peça de uma maneira diferente, o que não seria um problema se a calça fosse em linho, porém ela é com linho, relativamente simples de entender, tá? Então esse é o primeiro caso aí que eu cataloguei e nomeei, digamos assim. Depois, gente, temos o que? A confusão intencional, que é quando a marca realmente quer jogar com as palavras para fazer com que pareça que a peça é de outro material. O exemplo que eu vejo como mais latente no mercado nacional hoje é tricô angorá. Pra quem não sabe, a lã de angorá é uma lã específica produzida por um coelho que existe em alguns lugares do mundo e é um material nobre, ela é uma lã super fininha, super agradável, etc. O que acontece? Simplesmente se criou um fio artístico, digamos assim, né? Um fio na indústria que é uma ilusão de angorá. Tipo, ele simula o toque do angorá, o efeito do angorá, a maciez do angorá, mas é feito basicamente de poliéster e poliamida ou de poliéster e acrílico. Aí depende das marcas, eu já vi as duas versões. Aí, qual é o problema? É colocar o nome tricô angorá. Angorá vem do coelho angorá e é percebido pelas pessoas. Quando as pessoas leem angorá, a pessoa às vezes nem sabe direito o que é, mas ela entende que é uma coisa boa. Até fiz uma pesquisa, tá? Eu não encontrei no mercado nacional um tricô, um suéter, enfim, que fosse de lã angorá, mas eu encontrei no exterior, que é mais comum, né? São países mais frios, então é mais comum a utilização de lã na produção das roupas. Pra vocês terem uma noção, eu encontrei nesse site
um tricô que é 80% de lã angorá, ou seja, esse pode ser chamado, né, de tricô angorá, porque majoritariamente ele tem essa fibra, 115 libras, tá? 115 libras fazendo uma conversão direta dá R$715,15 no valor da libra de agora. E isso sem fazer conversão, porque com certeza convertendo com os impostos nacionais, etc., a gente teria essa peça com um valor ainda maior. Eu acredito que em torno de R$1.100, R$1.200 seria um valor base para um tricô de lã angorá no Brasil, que é um tricô que vai durar muito mais e que esquenta muito mais do que casacos que a gente vê aí de maneira geral no mercado. O que acontece? Tem o site de uma marca nacional, que eu coloquei aqui como case, tá, gente? Mas tem N marcas no Brasil inteiro, tá? Que estão trabalhando com a ideia do tricô angorá. Então, percebam, nesse caso, custa R$697 a peça e ela é 50% poliéster e 50% poliamida. Então, não é o caso de ser um tricô angorá. Tá explicado para o consumidor isso? Eu acredito que nos próximos anos, essa fibra, né, esse fio que foi criado pelo homem, acabe se popularizando entre as pessoas entendam que não é do coelho angorá. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser comprar um suéter, enfim, do coelho angorá, vai procurar pelo quê, gente? Então, é o mesmo caso do couro e do couro fake. Hoje em dia o consumidor aprendeu até a ler isso, mas no primeiro momento era uma coisa assim, meu Deus. Então vocês prestem atenção que quando vocês verem um tricô angorá, ele não é tricô de lã angorá. Ele é um tricô com uma fibra angorá que foi desenvolvida pela indústria, uma fibra sintética. Então vai durar menos, não vai esquentar tanto, vai ter uma série de outras características e um valor muito menor. E o nosso terceiro caso é o quê? Má fé na cara dura. Gente, simplesmente, quando a gente não tem aquela fibra maior percentual, ou quando a gente tem uma fibra que é parecida, nananã, já era ruim, como eu mostrei pra vocês. Mas a má fé na cara dura não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu só coloco o nome. Mas, felizmente, pelo menos por enquanto, isso não está acontecendo em grandes marcas, mas está acontecendo em aplicativos que as pessoas têm o costume de comprar peças, tá? Eu descobri isso no ano passado, uma amiga minha foi casar, e aí a gente tava pensando em comprar echarpes, e ela digitou num desses aplicativos, echarpe, e apareceu uma echarpe em cachemir. E ela falou, olha essa aqui em cachemir, que linda! Esse é um material ótimo, vamos encomendar igual para as madrinhas. Gente, aí eu, hã? Uma echarpe em cachemir, quanto tá custando, né, no aplicativo X? E ela falou, olha, tá custando 42 ou 46 reais, agora faz um ano, eu não lembro exatamente. E eu comecei a rir, falei, gente, isso é tudo, pode ser qualquer coisa na vida, menos cachemir. Por quê, gente? Cachemir é um material extremamente nobre, tá? Ele é produzido através do subpelo de uma raça de cabra específica que vive numa região específica e que rende por ano uma quantidade minúscula de pelos para serem usados. Então, são peças, né? As peças em cachemir são peças que têm um valor agregado gigante e nunca na vida, nunca seria 40 e poucos reais uma echarpe de cachemir. O que acontece? Depois eu vou explicar para vocês melhor como são produzidos essas fibras e todos os tecidos a partir de materiais nobres. É um vídeo que eu tô preparando aqui pro canal que eu acho que pode ajudar bastante vocês na hora de entender por que é tão caro e ficar aí com essa informação até para não serem passadas a perna. Mas enfim, aí voltando, essa echarpe era um valor muito baixo, eu ri, né, e assim fiquei pensando, é até difícil, até uma echarpe de viscose, considerando hoje em dia os custos, etc, ela tinha um tamanho grande, sabe, já é um pouco estranho. Aí o que eu fiz, só pra vocês terem uma noção, eu encontrei um suéter de cachemir no mercado nacional, e eu não trouxe uma marca de luxo, sei lá, como Dior, alguma coisa assim, porque aí seria o valor agregado da marca de luxo, vocês entendem? É que nem uma bolsa de couro numa marca normal e uma bolsa de couro numa marca de luxo. Da marca de luxo sempre vai ter um valor muito maior, seja qual for o produto. Mas eu encontrei na Shop Francesca, que é a marca da Francesca, que é uma influencer que eu amo. Então ela produziu um suéter em cachemir
tá? E é uma marca ótima, etc, mas não é uma marca de luxo mundial, tá? E o valor do suéter lá está R$ 2.998. Por quê, gente? É como eu falei pra vocês, é muito difícil produzir o cachemir, ele tem um valor agregado altíssimo, tanto para o consumidor final quanto para quem produz, vocês entendem? Então é óbvio que uma peça desse valor de 40 e poucos reais nunca vai ser cachemir, isso não existe. Então tá rolando também os casos de má fé. E eu vi, além disso acontecer com o suposto cachemir, acontece muito. Eu acho que um dos materiais, tem dois materiais assim que são muito comuns disso acontecer, a seda e o linho, justamente porque a indústria está produzindo esses mix de fibras, que é um caminho sem volta, isso vai acontecer e é uma coisa benéfica para o consumidor hoje em dia, porque a gente não precisa mais escolher entre tecidos muito caros e naturais, muito caros para a maioria da população, ou tecidos mais acessíveis e muito ruins, digamos, só de fibras sintéticas. Então, a gente consegue aí hoje em dia ter um algodão e poliéster, um acrílico algodão, etc. O linho existe, eu acho que o mais famoso aí no mercado é o viscolinho, que é a mistura da viscose com o linho. E a viscose é um tecido artificial, então ela é produzida a partir da celulose, e o linho realmente é esse tecido natural que tem um valor agregado muito maior. Mas a gente vê assim, ó, várias misturas diferentes, como só a viscose e poliéster, aí eles conseguem fazer aquela textura parecida com o linho e vendem como se fosse linho, mas gente, não é linho. Vocês entendem? É diferente. E o próprio viscolinho, o nome é viscolinho, não precisa colocar outro nome. Se é viscolinho o nome do tecido. E a seda a mesma coisa. A gente tem aí o equivalente à seda produzido de material sintético, que é a famosa sedinha, que é esse cetim, só que um pouco mais fininho, com um brilho um pouco mais sofisticado, digamos. Mas não é seda, gente. Então, porque se a gente chegar numa loja e olha dois vestidos que podem ser iguais visualmente, um é de seda e o outro é de sedinha, sei lá, um vai custar R$1.000 e poucos e o outro vai custar R$199. E a gente vai pensar, nossa, que diferença, comprei um vestido de seda bem mais barato. E não, tu não comprou, porque não existe como fabricar um vestido de seda por R$200 hoje em dia no Brasil. Ponto, sabe? Então isso é importante, o consumidor saber o que tá comprando e não ser enganado pelas marcas. Então assim, como vocês viram, eu fiz aí dei essa catalogada, nomeei as tretas que estão rolando, e eu quero dizer pra vocês as coisas que eu fiquei pensando. Como a gente pode se proteger desse problema? A primeira coisa é olhar a etiqueta de composição. Felizmente a gente tem uma legislação do Brasil que obriga que toda peça que é vendida tenha a etiqueta de composição e que tenha o percentual das fibras dentro dessa etiqueta, os cuidados de lavagem, a procedência, etc. Então, se a gente pegar um tricô numa loja, por exemplo, lá vai estar escrito quantos por cento é poliéster, quantos por cento é acrílico, se for lã, quantos por cento é lã, quantos por cento é poliamida, quantos por cento é viscose, etc, etc. E aí vocês vão poder saber, independente do nome que a vendedora tá te dando, do que é feita aquela peça. E isso faz diferença porque, ai, Thaís, mas eu não tenho condições, realmente vou comprar as peças mais em conta e, entre aspas, azar. Mas, gente, isso impacta diretamente porque muitas vezes a gente vai nas lojas mais caras e acha que só porque a loja ou a marca é mais cara, a gente tá comprando algo de melhor qualidade. Mas não necessariamente, porque a gente precisa ver ali na etiqueta de composição do que é feita aquela peça. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça, recebo sempre comentários aqui no canal. Thaís, tu me ajudou a comprar melhor, etc. Agora eu olho as etiquetas. E, gente, eu bato nessa tecla por um motivo simples. Isso tem a ver com o nosso suado dinheirinho. Se vocês têm família, é até uma questão de economia doméstica, né? De gerenciamento do lar. Do mesmo jeito que a gente olha quanto custa qualquer coisa antes de comprar, a gente também tem que fazer esse paralelo com a roupa. Porque vocês vão gastar mais se comprarem pior, digamos. E às vezes não é nenhuma questão de qualidade, às vezes é uma questão de estilo de vida. Olha, eu não quero, mesmo, depende de quanto custa, por exemplo. Eu não vou querer comprar uma camisa de seda porque eu não tenho condições de lavar a mão. Ah, eu só posso lavar na máquina. Então, assim, essa peça vai ter duas usadas. E aí a pessoa já sabe, olha, isso tem a ver com o meu estilo de vida, eu vou dar manutenção pra essa peça ou não.
não é então só a questão do preço, mas também o preço, vocês entendem? Então não custa entender um pouquinho, assim, minimamente, essa questão de composição dos tecidos. Me diz se isso faz sentido pra ti, já coloca aqui nos comentários se tu presta atenção nessa questão de composição antes de comprar as roupas, tá? E antes da gente continuar, já deixa aqui também o teu like e te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se chegou aqui por agora, porque se tu tá no vídeo até aqui é porque ele tá te ajudando. Então, agora bora lá ver o que a gente pode fazer. Gente, então, pensei. E além de problematizar, o que eu fiz? Trouxe uma possível solução, que é basicamente o seguinte: transparência. E a gente sabe que transparência não é o forte da moda, né? Então, pra gente ter isso, eu acredito que é uma questão de legislação. Não vai acontecer no minuto 1, porque o problema ele vai ganhando destaque conforme ele vai se agravando. E eu ainda não vi ninguém falando sobre isso na internet, pode ser que tenha, até se vocês viram, coloquem aqui pra eu saber, mas a princípio eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Mas eu acho que é uma questão, assim, ó, de tempo, justamente porque, como eu falei pra vocês lá no início, o consumidor tá cada vez mais atento à questão da qualidade e tem mais informações sobre o que seriam boas fibras, digamos. Então, quando a gente junta isso com o hábito de olhar uma etiqueta, boom, né? A gente tem aí o cenário perfeito para as pessoas se atentarem. Então, se a gente for pensar, existe a legislação das embalagens dos alimentos, por exemplo, no Brasil, que é o que? Aparece sempre em primeiro lugar o que vem em maior quantidade dentro daquele alimento. A gente tem também, hoje em dia, essa nova rotulagem que tem o... como é que se fala? O aviso ali, né? Se é rico em gordura saturada, se é rico em açúcar, etc. E, principalmente, existiu aí uma imposição, realmente, para que as marcas colocassem os nomes certos. Então, existe essa regulamentação onde a indústria não pode colocar que determinado alimento é integral, é diet, etc., se ele não corresponder a vários critérios. Então, na minha opinião, isso deveria acontecer também na moda. A gente não poderia chamar as peças que contêm uma porcentagem menor de linho de peça de linho, de seda, enfim, de etc. Só um exemplo para vocês entenderem. E muito menos tá vendendo como cachemir uma peça que sequer é cachemir. E ainda, já que foi desenvolvida uma fibra que é parecida com a outra, por que colocar o nome, como no caso do Angorá? Porque, por exemplo, o cetim, ele seria o equivalente sintético da seda, que é o natural. Então, ele não tem nome de seda sintética, tem nome de cetim, vocês reparam? Então por que a lã de Angorá, que é produzida sinteticamente, vai ter nome de lã Angorá se ela não é lã Angorá? Entende? Então tudo isso precisa ser colocado às claras para que o consumidor tome a decisão de acordo com o que ele achar melhor, com critério de preço, de qualidade, de durabilidade e etc. Isso aí cada pessoa sabe da sua realidade. Então por isso que eu quis muito trazer esse vídeo pra cá. Quero saber se vocês estão reparando nesse movimento, como vocês sentem isso e qual a opinião de vocês. Bora comentar muito pra gente conseguir debater esse assunto que é tão importante. Então chegamos ao final do nosso vídeo. Não esquece de curtir e deixar o teu like, que isso é super importante, e já compartilha com uma amiga que também vai curtir esse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais. Vamos fazer aí um burburinho pra gente começar a debater esse assunto que é super importante. Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.